Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Caso de Pão. Estou nessa série comentando 2 versículos da carta de Paulo do capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje estou encerrando aqui o versículo 1, com essa parte aqui, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando da prática cristã diária, né, depois de destrinchar o plano de salvação até o capítulo 11. E agora eles usando a comparação com o ritual do Levítico para que os romanos possam entender realmente o que é uma vida dedicada a Deus. O ritual levítico podemos dividir basicamente, né, a grosso modo, em 2 partes: o sacrifício para perdão dos pecados e o sacrifício em celebração ao perdão de pecados, o sacrifício para reconciliação e o sacrifício celebrando essa reconciliação. Assim, podemos entender de uma forma bem simples o que é o sacrifício levítico, ok? E por isso que Paulo está usando, né, esses termos aqui que apontam para o sacrifício, mas falando da vida cristã diária, dessa entrega da vida cristã diária. Por isso que ele fala que apresenteis, na verdade, esse apresentar é entregar, é dar, é se colocar. A ideia também é uma pessoa se colocando de pé e se apresentando. Estou aqui, estou me entregando, estou me colocando à disposição. Né? Paulo está usando essa alusão do sacrifício, que eles pegavam aquele animal e entregavam para sacrifício. Então é a pessoa, eu estou aqui, estou me entregando. E Paulo entendia bem o que era esse sacrifício ali, porque lá em Filipenses 3:5 ele fala ali, ele dá um relatório sobre a sua vida passada, né? Que ele era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu. Ele excedia as pessoas da idade dele, né, no zelo que ele tinha pelo Torá, ele como conhecedor profundo do Torá. Agora ele, pela revelação de Jesus Cristo, ele entende o que é o verdadeiro sacrifício, que aponta para Jesus Cristo, mas também fala da nossa própria vida se apresentando, que apresenteis, se entregar. Eu me entrego, eu trago a mim mesmo eu me apresento como uma oferta, que apresenteis o vosso corpo. Por que Paulo usa a ideia do corpo, a palavra corpo? Por que Paulo está usando esse termo? Paulo está usando, né, segundo o meu pensamento, segundo a minha interpretação, Paulo está usando a ideia de um escravo, de um servo que não tem domínio sobre o seu corpo. Ele faz somente o que o seu dono, o que o seu senhor manda. Paulo está usando essa ideia para dizer que eu estou entregando o corpo, a minha vontade humana. Agora não é mais minha, estou entregando a minha vontade, né? E Paulo sabia como essa parte é muito difícil, entregar a sua vontade, entregar o seu corpo, o seu desejo, a sua natureza humana. Ele escreve lá em Romanos 7:19, ele escreve, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por isso que com muita propriedade também ele escreve em Gálatas 5:17, que a carne, o nosso corpo, o nosso eu, a carne cobiça, isso é, milita, luta contra quem? Contra o Espírito. Ali o Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Então olha só, a nossa carne luta contra o Espírito. E o texto continua, e o Espírito luta, cobiça, milita contra a carne, um se opondo ao outro, não querendo fazer a vontade do outro. Está entendendo como o nosso eu é forte? Né? Porque o ser humano, o crente, o cristão, tem 3 inimigos deste mundo, né? O mundo, eu já falei, né? O diabo e a carne. O mundo já foi vencido. Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu.
O diabo, lá na carta de João, João escreve que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo foi vencido também. Sobrou quem? Sobrou a carne, o nosso eu. Por isso que Paulo está dizendo que apresenteis o vosso corpo. E como que apresenta esse corpo? Aí Paulo continua: apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Isso é, você se entregando para Deus como um sacrifício do Velho Testamento. Você está se entregando, é a morte do eu. A ovelha, o animal, era morto para ser sacrificado a Deus. Então é a morte do eu. O eu tem que morrer para ser um sacrifício para Deus. Que coisa linda, gente. Que Paulo está sendo tão profundo, tão tremendo, que quanto mais nós estudarmos essa carta de Romanos, mais a palavra de Deus vai penetrar na nossa vida e vai realmente fazer uma mudança de vida. Gente, a religião é importante, ok? A religião é importante. As denominações são importantes. As placas têm a sua relevância. Né? Mas o que vai mudar o ser humano, o que vai realmente mudar o ser humano é a palavra de Deus orientada, ensinada, direcionada pelo Espírito Santo. Só a palavra vira frieza. Só o Espírito, se você eu quero só o Espírito, as coisas de Deus através de você pode arriscar a entrar em heresias, está entendendo? Então a palavra e o Espírito Santo têm que andar juntos. Quando vocês têm os dois na sua vida, a sua vida cristã vai ser muito mais plena, vai ser muito mais satisfatória, gente. Isso é tremendo. Tem pessoas que vivem apenas uma religião, tem pessoas que vivem apenas como membro da denominação. Não, isso é importante, eu digo, mas não é essencial. O essencial é a palavra de Deus e a vida no Espírito. No Espírito, não esqueça disso. Por isso que Paulo fala: apresenteis o vosso corpo, o vosso eu, como sacrifício, como entrega total. E como tem que ser esse sacrifício? Paulo continua nesse versículo 1: sacrifício vivo, santo e agradável. Para quem? A Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Então Deus quer que o teu sacrifício, a tua entrega, tenha que ser viva, santa e agradável para Ele. Para Ele. Às vezes nos dedicamos muito para dentro da nossa denominação, né? Claro, a gente tem desejo de fazer as coisas para Deus e é através da denominação. Não vou tirar o mérito aqui dos líderes de estar usando as pessoas que estão ali dedicadas para a obra, mas às vezes nós dedicamos tanto em prol de uma obra humana e esquecemos do principal, que é a obra de Deus na nossa vida. Antes da obra dentro da denominação, tem a obra de Deus dentro da sua vida. Por isso que Paulo fala: esse sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. A quem? A Deus. Vivo, tem que ser vivo. Isso como eu já falei antes, você vem, se entrega para Deus para ter a morte do eu. Você vem ali e se apresenta como um sacrifício vivo. Era o sacrifício do Antigo Testamento que era apresentado ali, aquele cordeiro, aquele animal que era sacrificado. Ele vinha ali vivo e era morto para Deus. Então entenda, você se apresenta como um sacrifício vivo, mas você está morrendo para quê? Para a denominação? Para a instituição? Não, você está morrendo para Deus. Aí sim você vai ser usado na denominação com poder, com unção, com autoridade. Quanto mais você morrer para Deus, mais você vai ser usado em prol do reino de Deus, na denominação que Deus deu a direção para você servi-lo ali. Sacrifício vivo. Aí o segundo, santo, isso é, separado, tirado do meio que você estava e sendo separado, consagrado. No Velho Testamento, quando um objeto ia ser consagrado para Deus, ou uma pessoa ia ser separada para ser o sacerdote ali no tabernáculo, ou posteriormente no templo, eles eram ungidos com óleo, derramavam um chifre de azeite com óleo, e eles estavam sendo separados, santificados, consagrados para Deus. Então essa mesma maneira, um sacrifício vivo, santo, separado, consagrado, para quem? Para Deus, Você está sendo
consagrado, separado para Deus. Você é de Deus, você não pertence mais a este mundo, você está no mundo, vive nesse mundo, mas não é desse mundo. Por isso que Paulo fala, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A palavra forasteiro quer dizer alguém que está vivendo no lugar, mas que não pertence àquele lugar. E a palavra peregrino é alguém que pertence a outro lugar, que está passando um tempo num outro lugar que ele não é dali. Está entendendo? Então isso que Paulo fala, nós não somos dessa terra, nós não somos desse planeta, nós somos do céu, nós somos do celestial. Por isso que é santo, é separado. A ideia ali também, eles fazem uma comparação ali do templo do primeiro século em relação aos templos pagãos, porque o templo ali do judaísmo, ele era totalmente diferente aos templos pagãos. Havia uma referência, havia uma ideia da santidade, da presença de Deus. Claro, havia a questão da religiosidade, mas para nós entendermos aqui esse santo, havia essa questão da reverência, da santidade, da presença de Deus, onde que o templo ali do judeu era totalmente diferente dos templos pagãos. Então é essa que é a ideia. Quando nós somos separados, santificados, santos, nós somos totalmente diferentes do mundo. Entenda que os israelitas, eles entendiam que eles eram separados para Deus por causa da chamada de Abraão. E não é mentira, é verdade, isso é uma verdade. Eles foram separados para Deus, um povo escolhido entre todas as nações. Então, se eles têm essa ideia, muito mais nós, os cristãos, que nós somos separados para Deus quando nós cremos na mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa palavra agradável quer dizer aceitável. Então Deus aceita o teu sacrifício pessoal, a tua vida perante Deus. Desse jeito tem que ser sacrifício, que quer dizer você sendo vivo para Deus, morrendo o teu eu ali para Deus, santo, separado para Deus, e agradável, aceitável. Deus está aceitando, tem que ser aceitável para Deus. Isso é tão tremendo. Paulo, usando essa comparação do sacrifício levítico, ele mostra que a nossa vida é muito mais do que uma entrega de um ritual religioso. Davi entendeu muito bem isso quando ele escreve o Salmo 51, verso 17, ali na sua contrição pelo pecado que ele teve ali com Betseba, e ele reconhece todos os seus erros, todas as suas falhas. O seu arrependimento é notório nesse salmo. É um salmo muito profundo, é um salmo muito tremendo, mostra todo o arrependimento e a dor do ser humano que entende que pecou contra Deus. Por isso que ele escreve ali no Salmo 51, verso 17, porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu, Davi, te daria, nem te deleitas em holocaustos. Aí ele diz, porque um sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi faz uma comparação ali, gente, do sacrifício levítico, que ele como rei, ele podia dar quantos animais ele quisesse, mas ele sabia que isso não adiantava. Ele entendeu que para Deus era um coração contrito e aquebrantado. Essa palavra contrito quer dizer esmagado, e a palavra quebrantado quer dizer esmigalhado. É assim que Davi estava comparecendo perante Deus, com o coração esmagado, com o coração esmigalhado, com o seu espírito esmigalhado também. Então entenda, e ele sabia que isso sim era aceitável para Deus. Que coisa tremenda. Por isso que lá em Atos escreve que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não porque era um guerreiro poderoso, não porque foi um grande rei de Israel, mas porque ele realmente se arrependia de coração e reconhecia o seu erro. E Deus ama isso. Deus ama pessoas que se arrependam, né? A grandeza de um homem não está em ele exaltar suas conquistas. A grandeza de um homem, de um ser humano, está quando ele reconhece o seu erro, a sua falha, e pede perdão para Deus. E Deus tem um prazer em restaurar. Um dos piores reis de Israel, Acabe, casou com uma mulher idólatra, trouxe a idolatria para dentro de Israel, sacrificou a deuses pagãos. Então a Bíblia diz que nenhum outro rei irritou tanto a Deus como Acabe.
E um dia Acabe tomou algo que não era dele, tomou a vinha de Nabote. E Deus manda o profeta Elias lá para a casa de Acabe e dizer: olha, porque tu pegou a vinha de Nabote, um grande mal vai vir sobre a tua vida, Acabe. E quando Acabe ouve aquela profecia, ele se arrepende de uma forma muito tremenda, e ele reconhece o seu erro, e se cobre com pano de saco, com cinza, ele se humilha. Então olha só, esse rei terrível, esse rei que foi um dos piores reis de Israel, se humilhou perante Deus. Aí olha o que Deus fala para Elias: viste o rei Acabe, como ele se humilha perante mim? Porém, esse mal que eu falei que ia vir sobre a vida dele, vai vir não agora, mas no tempo dos filhos dele. Então Deus não tirou a sentença, ok? Mas Deus adiou a sentença devido à humilhação, devido ao arrependimento de um dos piores reis de Israel. Então veja como esse sacrifício tem que ser, gente, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus quer na nossa vida. E esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que Paulo diz que é? É o nosso culto racional. A palavra culto dá a ideia de serviço. Serviço, como serviço? Nós trabalhamos para Deus. A ideia é do ritual cerimonial, do ritual levítico, do sacerdócio ali, para organizar o culto ali para Jeová. Tinha toda a questão, né, o sistema religioso ali, que o próprio Deus instituiu para esse culto a ele mesmo, deu para Moisés. Moisés orientou depois Arão, e ali houve o sacerdócio levítico para organizar esse culto. Por isso que a palavra culto quer dizer serviço. Porém, esse culto que o próprio Deus instituiu para trazer o ser humano para mais perto dele, ali na questão do povo de Israel, infelizmente se tornou um ritual frio, vazio e mecânico, totalmente desprovido de vida. Paulo está trazendo uma nova dimensão do que é um culto para Deus, né? Esse culto para Deus, ele é um serviço que você faz não como um ritual religioso que já estava frio e vazio na época de Cristo. Imagina Jesus, né, entrando ali no templo de Herodes, na época, né, que ele esteve aqui na terra, entrando ali no templo e vendo todo aquele ritual e sentindo aquela liturgia fria e vazia, né? Por isso que quando ele fala: Jerusalém, 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 se tu soubesses quem estava aqui diante de ti. Então ele entende como que está a situação como ser humano, mas também como filho de Deus, o que estavam fazendo para Deus Pai. Não subia, como a gente fala na vez na oração que acontece, não passava do teto. Então agora nós entendemos que esse culto, esse serviço para Deus é muito mais, ou melhor, não é simplesmente um ritual religioso, é algo muito mais, que provém do profundo do ser humano. Jesus estava ali no poço de Samaria, isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. E dentro dessa conversa ali de quem ele era, ele se apresentando, ele se revelando, né? De repente ele revela a vida dela e ela diz: vejo que tu és profeta, então me responde uma coisa, onde é que é para nós adorar? Então ela estava dizendo: onde é que é para nós fazer adoração? Onde é que é o local certo para nós adorar? Que havia esse cisma entre os israelitas e os samaritanos. Qual o local certo, Jesus? Jesus para nós adorarmos, é aqui em Samaria, no monte, ou lá em Jerusalém, no templo de Herodes? Aí Jesus fala algo tão profundo, gente. Olha, mulher, não é o templo físico, não é simplesmente o espaço físico, não é lá tem Deus, ali não tem Deus, lá o culto é melhor, aqui o culto é pior, aqui o culto é frio, aqui o culto é quente, aqui o culto é vazio, aqui o culto é cheio de Deus. Não é o local físico. Jesus está falando ali dos verdadeiros adoradores, que não é estar dentro de um templo, mas o Pai procura não um local físico específico, uma denominação, uma placa. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Jesus fala isso para aquela mulher, não é o templo, não é o local, é aquilo que você dá de dentro de você, o teu culto, o teu serviço, por isso que você tem que entender isso, é o culto racional. Agora você imagina a adoração lá na eternidade, imagina a adoração. Diz os textos, devido a Isaías, que diz que é um simbolismo ali, dizendo que fala de Lúcifer, que ele era o sinete da perfeição. Então, as pessoas têm a ideia, alguns teólogos, né, outros não, mas alguns têm a ideia de que Lúcifer era o regente do coral celestial na adoração a Deus Pai. Então, se imagina o nível desse coral, vamos colocar aqui o nível de profissionalismo, de perfeição desse coral. Eu acho que até a palavra perfeição ia até denegrir esse coral celestial que tinha ali na eternidade. Então você imagina Lúcifer organizando aquele coral, fazendo aquele louvor, aquela adoração. Só teve um momento que ele foi fazer o serviço da adoração a Deus Pai lá na eternidade e as vozes continuava tudo igual, a perfeição, a harmonia, a sintonia, tudo certo, mas algo estava diferente, não partia mais do coração. Não havia mais em verdade, era simplesmente um ritual. Era perfeito, era bonito, mas era um ritual, não partia do coração. Então Deus já estava vendo ali, Deus sabia que não estava mais sendo como Ele queria, não estava mais sendo em espírito e em verdade. Por isso que Jesus falou para esta mulher em Samaria, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que é o culto racional. Nós temos que entender isso, que esse sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto, é o verdadeiro serviço para Deus. Porque quando você entende isso, você vê que as regras não precisam, a liturgia não precisa, o sistema não precisa. O que precisa é estarmos ligados com Deus e o adorar em espírito e em verdade. Amém? Que tu apresente o teu corpo, meu irmão, minha irmã, como um verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que tu tenha entendimento, teu culto racional, tu entenda isso e realmente tu rasgue o teu coração. Adore a Deus na presença dEle, porque é isso que Ele está te procurando. Ele está te procurando para isso, para você o adorar em espírito e em verdade. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Próximo final de semana, vamos estar começando o versículo 2, ok? Vamos comentar esse pedaço aqui do versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, no próximo final de semana, vamos estar aqui começando a comentar o versículo 2 dessa carta de Paulo, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Eu espero do fundo do meu coração que tenha realmente edificado a tua vida. Amém? Fiquem todos na paz. Tchau.